Direto no assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Pois é, hoje eu vou trazer aqui um texto escrito pelo doutor Francisco Evangelista, falando sobre a privatização das praias, né? E ele começa com uma pergunta que é o tema do texto. Privatização das praias? As praias jamais serão privatizadas, como estão temendo. Os incautos desconhecem a situação e as garantias que têm as praias. Estas são consideradas bens públicos de uso comum, não podem ser vendidas ou alienadas pela União. Enfim, podemos afirmar que as praias são do povo, como disse o grande poeta da liberdade, Castro Alves, sobre as praças. Abre aspas. Estas são do povo como o céu é do condor. Fecha aspas, é o que disse Castro Alves e agora transcrito aqui no texto do doutor Chico Evangelista, que continua dizendo: assim, as praias e as praças são intocáveis. E ele continua dizendo: quero aqui renovar a memória de muitos que existe uma figura jurídica instituída no Brasil onde, desde 1847, portanto, há mais de 170 anos, no período imperial do país, chamado de leudêmio, cobrado de todos que possuem ou moram em frente a praias, seja residência ou apartamento em terrenos considerados da União. Esses que moram nessa região, em apartamentos ou residências, repito, pagam a taxa de ocupação ou aforamento, salvo se tiverem obtido a remissão de foro, isso é, a aquisição legal da área da União. Em outras palavras, como forma de ser mais claro, informo que os chamados terrenos de marinha são áreas situadas na costa marítima brasileira, incluindo as praias e o contorno de ilhas. Eles correspondem a uma faixa de 33 metros, medidos a partir da posição da pré-mar médio, que é a maré cheia. Os moradores que ocupam essas áreas estão sujeitos ao regime de aforamento, sendo obrigados a pagar anualmente à União uma taxa sobre o valor do terreno. O projeto em questão, ora em discussão no Senado, sob relatoria do senador Flávio Bolsonaro, prevê tão somente a retirada da União sobre os chamados terrenos de marinha e repassar para os estados e municípios e até mesmo particulares, neste caso, mediante pagamento. Por essa razão, tem sido chamado de privatização de praias, o que é impossível e proibido por lei. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, com ampla maioria. Atualmente tramita no Senado. Assim, somente os profissionais em narrativas e mal intencionados podem acreditar na privatização das praias. Por isso, reitero e ainda ratifico que o projeto em tramitação no Senado absolutamente nada tem a ver com a privatização de praias. Essa cobrança é tão absurda que já chamou a atenção de grandes juristas e até mesmo de magistrados que reconhecem a inconstitucionalidade dessa cobrança. O juiz federal titular da 6ª Vara do Rio Grande do Norte, Marco Bruno Miranda, afirmou em magistral sentença:
Abre aspas. Nesse contexto de insegurança jurídica, a União financeiramente explora estes terrenos de marinha como rendas patrimoniais da administração, sob a forma de 2 institutos de natureza obrigacional: o foro e a taxa de ocupação. Fecha aspas. Ainda é o mesmo magistrado quem afirma sobre essa arrecadação. Abre aspas novamente para o magistrado. O detalhe que sua base de cálculo coincide com a do IPTU, havendo, pois, invasão pela União da competência tributária municipal. Essa arrecadação bilionária, secular, coercitiva e anual, sem justificativa e destinação específica, ficou sempre, desde o Império, para a gastança desenfreada do governo federal. Esse é o texto na íntegra que escreveu o doutor Chico Evangelista e está postado em seu Facebook. E eu faço minhas as palavras do doutor Chico Evangelista. Esse é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.